Olá a toda a gente. Se já conhecem a minha voz, sabem que vos fala o Pedro Miguel Santos. Queria dar-vos uma boa notícia. Com as contribuições da nossa comunidade, já conseguimos pagar o salário mensal de uma das pessoas da equipa que trabalha a tempo inteiro. É um feito incrível e que nos deixa muito animados. Obrigado a todas as pessoas por tornarem isto possível. Pode parecer um pequeno passo, mas para nós significa um salto gigante no objetivo de criarmos o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. O Fumaça começou de forma voluntária, nas horas livres que tínhamos depois de sairmos dos nossos trabalhos anteriores. Entrevistámos pessoas, cobrimos manifestações e encontros de ativistas, ouvimos quem não costuma ser ouvido. Essas peças permitiram-nos ganhar 2 bolsas de apoio ao jornalismo independente e uma de investigação. A série palestina Histórias de um Piso Ocupado ganhou 2 prémios de cyberjornalismo e o Ricardo Esteves Ribeiro venceu o Prémio Gazeta Revelação 2018 por causa desse trabalho. Depois do grande esforço que foi a cobertura das eleições legislativas de 6 de outubro, vamos agora focar-nos mais em investigação e reportagens. Lançaremos menos peças, mas faremos trabalhos mais complexos. Investigar leva tempo e custa dinheiro. É por isso que peço a tua ajuda. Se pudermos contar com o teu apoio, tenho a certeza de que o faremos melhor, com mais condições. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente serviu para contratar uma equipa, comprar material e montar um estúdio. Mas está a chegar ao fim. Com os recursos que temos hoje, a redação do Fumaça termina em maio de 2020. Ajuda-nos a continuar. E temos outra boa notícia. Fomos considerados o podcast do ano 2019 no primeiro festival de podcast do Pods. Torna-te apoiante ou considera aumentar a tua contribuição em fumaca.pt/contribuir. Obrigado e até já. Alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês. Apenas dobrámos uma entrevista para português, por ser pouco perceptível. Dobrámos também todos os momentos em que se fala árabe. Para ouvires uma versão totalmente em português, vai ao canal Extras do Fumaça, na tua aplicação de podcasts ou ao nosso site. Na primeira parte de Yazidis, o genocídio esquecido. So I expect everybody would die and nobody will intervene, but we had to do something. We couldn't stop. All the Yazidis in the US and Europe, they knew they just cannot sit home. Nada me custou mais do que ouvir no Kurdistão iraquiano jovens yazidis que haviam conseguido escapar ao Daesh. É incompreensível que a União Europeia ainda não tenha tomado a iniciativa de pedir ao Conselho de Segurança da ONU que refira o genocídio dos Azizi e outros crimes contra a humanidade do Daesh ao Tribunal Penal Internacional, como pede o governo do Kurdistão iraquiano. I remember in the meeting I asked them if I can use their board and I started drawing a map, something like a mountain. This is Sinjar, this is Syria, and we kind of presented our plan that if something needs to be done and these people keep safe, we think this is how it can be done. Tivemos nesse momento a garantia por parte de todos os representantes dos grupos parlamentares que estavam presentes de que o Parlamento português iria aprovar um documento formal, uma resolução, reconhecendo o genocídio perpetrado pelo Estado Islâmico contra os Yazidi. Later that day, President Obama declared that they will intervene and try to save those people. Os meses foram decorrendo, nós fomos tentando obter informações, formalmente tivemos indicação de que o assunto estava a decorrer os seus trâmites normais e nada aconteceu. No episódio anterior, falámos sobre a comunidade Yazidi e o que aconteceu em agosto de 2014, quando o Daesh invadiu a região onde vivia, no norte do Iraque. Considerados infiéis e adoradores do diabo, cerca de 5.000 Yazidis foram mortos, muitos deles enterrados em valas comuns. Mais de 6.000 mulheres e crianças foram raptadas e escravizadas. Falámos com ativistas sobre porque é que os Yazidis foram perseguidos de formas tão brutais pelo Daesh, sobre os seus esforços para verem os crimes cometidos reconhecidos como genocídio e o que tem sido feito em Portugal. Se ainda não ouviste o episódio anterior, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Entre 18 e 28 de março deste ano, viajei até ao norte do Iraque, conhecido como Kurdistão iraquiano, para perceber como os yazidis deslocados estão a lidar com o trauma da violência que sofreram e como estão a lutar para preservar a memória do genocídio. Apanhei um voo de Amman, a capital da Jordânia, onde eu vivo, até Erbil, a capital da região curda do Iraque. Passei 10 dias entre Erbil, no centro do Kurdistão iraquiano, Dohuk, perto da fronteira da Síria, e Suleimânia, perto da fronteira do Irão. Eu sou a Marta Vidal
Seja toda a gente bem-vinda ao 2 Pontos, um programa fumaça de histórias contadas com tempo. O que mais assusta na viagem entre Erbil, a capital da região curda do Iraque, e Dohuk, perto da fronteira da Síria, é a forma como Majed conduz. O rádio do carro toca música popular curda com o volume no máximo e ele tira as mãos do volante para bater palmas e estalar os dedos. A estrada é irregular, às vezes de terra batida. As melhores vias em direção a Dohuk passam por Mossul, mas Majed não quer arriscar. Prefere ficar com um carro cheio de lama e poeira. Não quer passar perto de territórios que há não muito tempo estavam sob o controle do Daesh, mas não se parece importar com o perigo de tirar as mãos do volante ou com o excesso de velocidade nas estradas estreitas e com curvas que passam por aldeias e vilas curdas. Quando decidi viajar até ao Kurdistão iraquiano, pensei que só ia passar algumas semanas a fazer pesquisa e a escrever 2 reportagens sobre a iminente derrota do Daesh e sobre como os yazidis deslocados estavam a lidar com o trauma 5 anos depois do início do genocídio. Pensei que ia voltar para a Jordânia, enviar as reportagens que escrevi e começar a trabalhar sobre um outro tema. Não imaginei que meses depois da viagem ainda ia estar a pensar sobre as histórias aterradoras que eu vi e a ler obsessivamente sobre o que aconteceu em 2014. Sobre porque é que o genocídio aconteceu, porque é que o mundo não fez nada e porque é que o sofrimento yazidi continua a ser ignorado. Fui sem gravador, só com um bloco de notas e com o meu telemóvel para gravar as entrevistas mais importantes, sem imaginar que iriam ser ouvidas. Por isso, nesta reportagem faltam muitos dos sons da minha viagem, mas achei que as histórias que eu vi tinham que ser contadas. A meio da minha viagem, no dia 21 de março, os curdos celebravam o Ano Novo e o fim do inverno. Conhecido como Nowruz, em português Novo Dia, o Ano Novo curdo é a festa mais importante. 2 dias depois, os curdos estavam na rua a celebrar por uma outra razão. As forças democráticas sírias anunciaram o fim do autoproclamado Califado do Estado Islâmico. O anúncio teve lugar após a reconquista militar da cidade de Baghouz, junto à fronteira com o Iraque. O combate no último reduto do Daesh na Síria decorria há várias semanas. Agora, os combatentes curdos e árabes das forças democráticas sírias prometem lutar contra os milhares de extremistas que ainda estão espalhados pelo território. Com o cigarro sempre aceso e a camisa muito bem engomada, Majed também celebrou. É curdo, tem 36 anos e nasceu na província de Hasaka, na Síria. Fugiu para a região curda do Iraque em 2008 porque era procurado pela Mukhabarat, os temidos serviços de inteligência sírios, devido ao seu ativismo político. Agora vive em Erbil e é apenas um entre 1,5 milhão de refugiados e deslocados que procuraram abrigo no Kurdistão iraquiano. Conheci o Majed através de amigos que trabalham com organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos no Médio Oriente. Ele ia para Dohuk em trabalho e por isso ofereceu-me boleia porque eu tinha marcado entrevistas lá com pessoas que trabalham com sobreviventes yazidis em campos de refugiados. São menos de 150 km, mas a viagem entre Erbil e Dohuk demora mais de 2 horas e meia. Soldados curdos, conhecidos como peshmerga, param-nos várias vezes em postos de controlo, que parecem portagens, só que com soldados armados a revistar carros, em vez de funcionários em cabines ou máquinas automáticas, a receber o pagamento do trajeto. Os soldados curdos perguntam de onde somos, para onde vamos. Como o condutor é curdo, o nosso carro nunca fica parado mais de meio minuto. Se fôssemos árabes, seria diferente. As tensões entre curdos e árabes pioraram com a presença do Daesh, que tornou ainda mais complicadas as disputas territoriais e políticas entre as duas comunidades. Curdos e europeus? Perguntam os soldados. Podem passar. O Kurdistão é diferente do resto do Iraque, e essa diferença faz-se sentir em quase tudo. Fala-se curdo, não árabe. A bandeira é diferente, o exército é diferente e até o visto para entrar no Kurdistão iraquiano é diferente do visto emitido por Bagdade. A maioria dos curdos no Iraque sublinha essa diferença. Dizem que são curdos, não iraquianos.
Por isso, em setembro de 2017, 92% dos curdos disseram sim à independência do resto do Iraque, num referendo que o governo central de Bagdade anulou, declarando inconstitucional. The votes are still being tallied, but the independence celebrations have already begun. Kurdistan is not Iraq. We know need to stay with Iraq. Kurdish television estimated a turnout of 78% in Monday's independence referendum. With the yes vote widely expected to win, revelers took to the streets of the autonomous region's capital, rounding out what's been a day of celebrations. We're here celebrating because we made a Kurdish state today. We're Kurdish people. We're not Arab, we're not Persian, we're no one else. We're Kurds and will remain Kurds forever. As festivities raged in Erbil, Iraqi security forces deployed in the disputed region of Kirkuk after Baghdad declared an overnight curfew. Many non-Kurdish residents of the diverse, oil-rich area opposed the vote, siding with the Iraqi government, which has declared the referendum unconstitutional. Kurdish authorities emphasized that it isn't binding. The vote is meant to give Kurdish leader Masoud Barzani a mandate to negotiate independence. Os curdos continuam a fazer parte do Iraque, mas continuam também a levar uma vida à parte, muito diferente da que se vive em Bagdade. Desde a Guerra do Golfo, nos anos 90, que a região curda do Iraque é governada de forma autónoma. Em 1991, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido estabeleceram no norte do Iraque uma zona de exclusão aérea para proteger os curdos perseguidos pelo regime de Saddam Hussein. Em 2005, o Kurdistão iraquiano tornou-se oficialmente numa região federal autónoma reconhecida pelo Iraque e pelas Nações Unidas. Hoje, o Kurdistão iraquiano é considerado uma das zonas mais seguras e estáveis no Iraque. Por isso, recebe cerca de 1,5 milhão de refugiados vindos da Síria e deslocados de outras zonas do Iraque. Em agosto de 2014, depois do ataque do Daesh e da invasão de Sinjar, centenas de milhares de yazidis procuraram abrigo no Kurdistão iraquiano. Cerca de 200 mil ainda não regressaram a casa e muitos deles vivem há 5 anos em campos de refugiados, espalhados pela região curda do Iraque. Na província de Dohuk, a região curda mais próxima da Síria e de Sinjar, há pelo menos 12 campos de refugiados servidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, conhecido em português como Acnur. Parámos em Sharia, uma vila perto de Dohuk, onde a maioria da população é yazidi. Com a chegada de dezenas de milhares de yazidis que fugiram de Sinjar em 2014, criou-se um campo de refugiados que hoje dá abrigo a cerca de 20 mil pessoas. Há várias organizações não governamentais a dar apoio humanitário nos campos, mas as condições continuam a ser más 5 anos depois de serem sido estabelecidos. As tendas e contentores não protegem do calor sufocante do verão, nem impedem a chuva de entrar no inverno. Sem trabalho e sem oportunidades, os campos são um espaço de tédio, de repetição. Há milhares de tendas brancas alinhadas, todas iguais. A única forma de ocupar o tempo é com a espera. Espera-se por notícias de familiares que desapareceram. Espera-se que a situação em Sinjar melhore, ou espera-se pelas decisões dos pedidos de asilo para ir para um outro país onde haja segurança e estabilidade e onde não se tenha de continuar a esperar. Mas acima de tudo, os campos de refugiados são espaços feitos de vazios. O vazio deixado pelas casas que foram destruídas, pelos familiares que morreram, pelas aldeias e vilas que já não existem. É o vazio de ser refugiado, de viver numa tenda e de já não pertencer a lugar nenhum. Falei com Bahar Ali e Bayan Rasul, as fundadoras de uma organização não governamental curda chamada EMA, que dá apoio a refugiados yazidis e sobreviventes do genocídio e que tem um centro comunitário em Sharia, no distrito de Dohuk. As duas são curdas, viveram nos Países Baixos, onde chegaram como refugiadas e trabalharam juntas como ativistas. Bahar Ali falou-me sobre as dificuldades dos refugiados yazidis no Kurdistão iraquiano. O problema dos yazidis é que muitos querem deixar os campos de refugiados. Sentem que não têm ninguém que os proteja.
Queremos dar-lhes a mensagem de que todos nós temos a responsabilidade de os proteger. Publicamos um relatório sobre a situação nos territórios yazidis antes do Daesh e o relatório mostrou como eram negligenciados antes do Estado Islâmico. A região mais pobre no Iraque era a região yazidi. Não havia escolas, nem estradas, nem distribuição de água. Era um grupo muito marginalizado. Bahar trabalhou durante 30 anos em programas de ajuda humanitária como ativista dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres. Horrorizada com as histórias de assassinatos, raptos e escravatura que começaram a surgir depois da invasão de Sinjar em 2014, dedicou-se à causa yazidi e a planear a reconstrução de Sinjar. A ideia de genocídio é contínua. Existia mesmo antes do Estado Islâmico. De acordo com o relatório e os workshops que fizemos, desenvolvemos um plano para reconstruir Sinjar e a província de Ninawa. Sabíamos que não era a altura para reconstruir o território porque ainda estava em guerra. Mas a ideia era dar-lhes esperança. Dizer aos yazidis, fiquem aqui. Estamos a pensar em reconstruir estas áreas para que possam voltar quando o Estado Islâmico deixar o território. Foi uma mensagem positiva para os yazidis. Dizer sim, somos todos responsáveis por vocês. A responsabilidade do Kurdistão iraquiano pelos yazidis, de que fala Bahar, é um assunto particularmente delicado. Antes do Daesh ter invadido Sinjar, a região estava sob o controle dos Peshmerga, as forças armadas curdas, que tinham o dever de proteger os yazidis. Mas quando o Daesh se começou a aproximar, os Peshmerga, as únicas forças armadas presentes em Sinjar, retiraram-se sem resistir à invasão e sem avisar os yazidis do perigo que se aproximava. Mais tarde, as autoridades curdas disseram que foram forçadas a retirar-se por falta de recursos para combater o Daesh. Mas os yazidis acusam os Peshmerga de os terem abandonado e dizem que muitas vidas podiam ter sido salvas se tivessem pelo menos sido avisados a tempo de fugir. Mas na verdade também foram as forças curdas a libertar Sinjar do Daesh. No dia 13 de novembro de 2015, os Peshmerga anunciaram a reconquista da cidade de Sinjar, como reportou a RTP. No Iraque, militantes curdos conseguiram retomar o controlo da cidade de Sinjar, que estava nas mãos do Estado Islâmico. O cenário que encontraram foi de destruição. Foram necessários 15 meses de luta para recuperar a cidade. Batalhas entre os curdos e o Daesh continuaram até 2017, quando a presença do grupo terrorista foi completamente eliminada de Sinjar. Mas até hoje, muito poucos yazidis regressaram a casa. A maioria não tem nenhum sítio para onde voltar. Sinjar foi quase toda destruída, e 5 anos depois da região ter sido invadida, quase nada foi reconstruído. Sem financiamento do governo regional curdo, nem do governo iraquiano, Sinjar parece habitada apenas por fantasmas. O canal de televisão turco TRT visitou a cidade e ouviu uma das poucas yazidis que regressou após a libertação. Sinjar is practically a ghost town. The area was home to most of Iraq's Yazidis, an ethnic and religious minority. Now, its streets contain only traces of life before the Daesh occupation for people like Beban. She came back to her hometown recently, but says it's unlivable now. The situation in Sinjar is very bad. Even though they brought the power back, it keeps cutting off. Sometimes we don't have power for days. The water is not drinkable. They don't do anything for Sinjar. Most of the houses are destroyed. A presença de várias forças armadas curdas e iraquianas, de conflitos entre elas e entre os próprios curdos, tem impedido muitos yazidis de voltar para Sinjar. Apesar da região de Ninawa, onde fica o distrito de Sinjar, ser administrada pelo poder central iraquiano, a região tem sido alvo de disputas territoriais entre os dois governos. A província era oficialmente governada por Bagdade, mas entre 2003 e 2014, o distrito de Sinjar era na prática gerido pelos curdos. A maioria dos yazidis fala curdo e por isso tem sido frequentemente descrita como uma minoria religiosa curda. Mas em vilas como Bashika e Bahzan, perto de Mossul, os yazidis falam árabe como língua materna. O governo regional curdo diz que os yazidis são curdos e que por isso os seus territórios devem ser incluídos nessa região autónoma. Sinjar continua por isso a ser um território disputado. Um comunicado publicado pela organização Yazda em 2016 lembra que a identidade dos yazidis é uma escolha individual. A Yazda,
que foi formada com o objetivo de representar e defender a comunidade yazidi a nível mundial e de que falamos no episódio anterior, defende que os yazidis não devem ser definidos como curdos ou iraquianos, mas como, cito, um grupo com uma religião, cultura, história e valores distintos, e que foi precisamente por causa dessa identidade distinta que foram perseguidos durante séculos. Em agosto de 2014, a única deputada yazidi no Parlamento iraquiano estimava que 6.383 yazidis, maioritariamente mulheres e crianças, foram raptados, escravizados e transportados para prisões, campos militares e casas de membros do Daesh entre o Iraque e a Síria. Tornadas escravas, as mulheres e raparigas yazidis foram sistematicamente violadas, espancadas e torturadas. Apenas algumas semanas depois, as primeiras mulheres começaram a fugir do cativeiro e a ser resgatadas. Yazidis deslocados no Kurdistão iraquiano organizaram redes para encontrar e salvar as mulheres e crianças raptadas. Com contactos e informadores infiltrados nos territórios ocupados pelo Daesh, alguns yazidis, muitos deles à procura das suas próprias filhas, mulheres e sobrinhas, conseguiram resgatar centenas de mulheres e crianças. Os esquemas eram engenhosos. We had informers and people inside who helped with the rescue mission using a bakery as a cover. No início, ouve-se a voz de Abdullah Shirim, que antes do genocídio era apicultor, e montou uma rede que salvou 338 yazidis capturados. Ele contou à NPR, a Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, como funcionava. Mulheres iam de porta em porta para vender pão, chocolate ou roupa, de modo a poderem entrar nas casas e ver se havia mulheres ou crianças yazidis aprisionadas. As operações de resgate envolviam riscos muito elevados e vários informadores foram apanhados pelo Daesh e executados. Para ajudar as famílias yazidis a encontrar familiares em cativeiro e financiar estas operações de alto risco, as autoridades curdas abriram um departamento dedicado a lidar com assuntos de rapto e resgate em Dohuk. O preço para resgatar um yazidi da escravatura de Daesh e trazê-lo para um campo de refugiados no Kurdistão iraquiano variava entre os 2.700 e os 13.500 euros. Na província de Dohuk, várias organizações começaram a dar apoio médico e psicológico aos sobreviventes que voltavam do cativeiro do Daesh profundamente traumatizados. Bayan Rasul, outra das fundadoras da organização EMA, psiquiatra especializada no tratamento do trauma, falou-me de como tentou ajudar os sobreviventes yazidis a lidar com os problemas depois da fuga do Daesh. Os sobreviventes têm vários problemas. Quando ainda estão em cativeiro, dizem: quando eu for libertada, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Mas quando são libertadas, enfrentam muitos outros problemas. As casas foram destruídas, as famílias estão separadas, muitos membros da família foram assassinados. Alguns foram para a Alemanha, a Austrália ou o Canadá. Têm outros problemas. Quando estão nas mãos do Daesh, a única preocupação é como libertar-se, como fugir. Mas depois de fugir, há muitos outros problemas que têm que enfrentar. Bayan acrescenta que até hoje, apenas metade dos cerca de 6.300 yazidis raptados foram resgatados. Os outros estão desaparecidos. E que o resgate da escravatura do Daesh é apenas o início de um resgate mais profundo do trauma dos horrores vividos e da devastação da comunidade yazidi. 5% do orçamento do governo curdo vai para o Ministério da Saúde, mas apenas 0,1% desse orçamento é usado para tratar doenças mentais. E só para tratar psiquiatria clássica, esquizofrenia, depressão e ansiedade. Não há programas para lidar com o trauma, nenhum apoio psicossocial. Não havia psicoterapeutas no Kurdistão em 2014. Por isso, desenvolvemos um plano para treinar professores, assistentes sociais, organizações não governamentais e profissionais de saúde para como responder ao trauma. O trauma era coletivo, por isso também precisávamos de medidas coletivas. Começamos a trabalhar ao nível macro, a reunir-nos com ministros, autoridades curdas e yazidis para pedir que as mulheres que voltaram do cativeiro do Daesh fossem protegidas e reconhecidas como vítimas de guerra. Bayan sabe bem o que é ter de fugir do seu país. Escapou ao regime de Saddam Hussein nos anos 90, estudou psiquiatria na Holanda e voltou para o Iraque com a missão de melhorar os cuidados de saúde mental e aliviar o trauma profundo que se vive numa região que continua a ser devastada por violência. No seu escritório,
mostra-me desenhos feitos por sobreviventes yazidis que acompanhou como psiquiatra e terapeuta. Uma delas desenhou o retrato de uma amiga que se tinha suicidado em cativeiro para não ser violada. Outra desenhou uma borboleta porque o seu maior desejo era poder voar dali para fora. Para fora das prisões do Daesh, mas também para fora dos campos de refugiados, para fora do corpo brutalizado que continua a carregar as cicatrizes de um sofrimento inimaginável. Vimos na televisão que uma rapariga que tinha conseguido fugir do Daesh tinha cometido suicídio porque tinha sido violada. Era considerada uma vergonha ser violada. Muitas raparigas tinham medo da família e dos crimes de honra. Para nós era a altura para agir, porque nessa altura ninguém tinha um plano para responder ao trauma. A saúde mental no Kurdistão ainda estava numa fase primitiva. Em 2015, um programa especial de reabilitação, financiado pelo governo alemão, permitiu que cerca de 1.100 sobreviventes yazidis que estavam a viver em campos de refugiados no Kurdistão recebessem vistos humanitários para a região de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, para que tivessem acesso a cuidados de saúde e psicoterapia que ainda são difíceis de encontrar no Iraque. A Alemanha, que já recebeu 150.000, é um dos destinos mais desejados. Para uma comunidade tão fechada e com regras tão rígidas como a yazidi, viver entre pares é fundamental. É uma questão de assegurar a sobrevivência da religião, do seu modo de viver e das suas tradições. Considera-se que a virtude da família depende da castidade das mulheres. As relações sexuais fora do casamento são proibidas e quando esta regra é quebrada, mesmo no caso de violação, considera-se que perderam a honra e passam a carregar um pesado estigma. Para além disso, a religião yazidi é endogâmica. Só é considerado yazidi quem nasce yazidi. Não são permitidas conversões nem casamentos fora da comunidade. As relações sexuais com pessoas de outra religião são estritamente proibidas e punidas com a expulsão da comunidade. Tradicionalmente, a violação por um homem não yazidi era considerada uma das piores manchas na honra da família. Por isso, muitas das mulheres que foram raptadas cometeram suicídio para não serem violadas, ou por não conseguirem viver com esse trauma e estigma. Em abril de 2007, uma rapariga yazidi de 17 anos foi apedrejada até à morte por membros da sua família em Bashika, uma vila perto de Mossul. Foi acusada de se ter convertido ao Islão para poder casar com um rapaz muçulmano. Por se ter apaixonado por alguém que não era yazidi, a família decidiu que devia morrer. Como ativistas feministas curdas, Bayan e Bahar fizeram parte de um grupo de defensores dos direitos das mulheres que se reuniu com líderes religiosos yazidis e com autoridades curdas para pedir que as sobreviventes de violência sexual que tinham conseguido fugir fossem protegidas. Em setembro de 2014, o principal líder espiritual yazidi, conhecido como Baba Sheikh, aceitou alterar as rígidas doutrinas da religião e anunciou que as mulheres que tinham sobrevivido à escravatura sexual do Daesh deviam ser bem recebidas e protegidas pela comunidade. Mas não se mostrou a mesma tolerância às crianças que nasceram em cativeiro, fruto das violações de combatentes do Daesh. As autoridades religiosas recusaram-se a reconhecê-las como yazidis e a recebê-las na comunidade. Só deram duas opções às mulheres que regressaram com filhos de membros do Daesh: deixarem-nas em orfanatos, mas permanecerem na comunidade, ou ficar com as crianças, mas deixarem de ser yazidi. Alguns dias antes de me encontrar com Bayan e Bahar, falei com Hossam Abdullah, um advogado yazidi que a partir de 2014 se dedicou exclusivamente a questões de direitos humanos e a defender a sua comunidade. Hossam falou comigo em árabe. Disse-me que lidar com as crianças que têm uma mãe yazidi e um pai do Daesh é um dos maiores desafios. Não só porque a sociedade yazidi não aceita estas crianças, mas também porque quando são deixadas em orfanatos, são registadas como muçulmanas, como manda a lei iraquiana sempre que não se sabe quem é o pai da criança. Os filhos são abandonados em orfanatos sem conhecer o seu passado. A violência sexual foi sistematicamente usada como uma arma de guerra e uma forma de destruir a comunidade yazidi. O corpo das mulheres tornou-se num campo de batalha e a violação numa forma de atingir toda a comunidade.
Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de setembro de 2016, a advogada de direitos humanos Amal Clooney, que representou a sobrevivente yazidi Nadia Murad e assumiu a missão de levar os combatentes do Daesh à justiça, disse que os crimes sistemáticos de violência sexual cometidos pelo Daesh fizeram parte de uma, cito, burocracia do mal a uma escala industrial. Nadia herself was traded from one ISIS fighter to another. She was forced to pray, forced to dress up and put makeup on in preparation for rape. And one night, brutally abused by a group of men, 2 at a time, until she was unconscious. She has shown us the scars from cigarette burns and beatings, and she has told us that throughout her ordeal, ISIS soldiers would call her a dirty unbeliever and brag about conquering Yazidi women and wiping their religion from the face of the earth. Nadia was one of 6,700 Yazidis taken by ISIS 2 summers ago to be sold in markets and on Facebook, sometimes for as little as $20. Mulheres e crianças, algumas com apenas 9 anos, foram compradas e vendidas como mercadoria sexual em mercados de escravos espalhados pela Síria e pelo Iraque. A burocracia da escravatura de que falou Amal Clooney incluía contratos registados e carimbados por autoridades religiosas do Daesh e uma complexa rede de transporte e venda de seres humanos nos mercados de Raqqa e Mossul, mas também em mercados online. Grupos no WhatsApp foram criados com as fotografias, descrições e preços das mulheres e raparigas disponíveis como num catálogo. Quanto mais nova e mais bonita, mais cara. Um vídeo partilhado no YouTube e mais tarde republicado pelo New York Times mostra vários homens com barbas e turbantes que se presume serem combatentes do Daesh. Riem-se enquanto anunciam: hoje é dia de mercado de escravos. Hoje é dia de distribuição. Se Deus quiser, cada um vai ter a sua parte. Júnior, estou à procura de uma rapariga yazidi. Espero encontrar uma. Quem quer vender? Eu pago 3 notas. Compra por uma pistola. Se tiver olhos azuis, o preço é diferente. Quando mulheres que tinham sido raptadas pelo Daesh começaram a chegar ao Kurdistão iraquiano, terapeutas e psiquiatras viram-se confrontados com um desafio sem precedentes. Como reabilitar mulheres que foram vendidas como mercadoria, violadas, queimadas, espancadas, torturadas, tratadas como objetos. Viane Shawki, uma terapeuta curda com uma década de experiência a trabalhar com mulheres traumatizadas e vítimas de violência sexual, explica que um dos maiores desafios é devolver-lhes a autoestima. Para mulheres a quem foi colocado um preço, que foram vendidas às vezes por tão pouco como $20, é difícil fazer voltar a acreditar que têm valor como seres humanos. Combinei encontrar-me com Viane em Suleimânia, a segunda maior cidade do Kurdistão iraquiano, no seu escritório na sede da Fundação Jian, uma das primeiras organizações a abrir uma clínica para tratar as mulheres yazidis. Depois de uma viagem de 3 horas de Erbil, desta vez em direção a leste, cheguei finalmente a Suleimânia, uma cidade rodeada de montanhas, próxima da fronteira do Irão. Viane é responsável pelos centros de terapia para mulheres que a Fundação Jian abriu nas principais cidades do Kurdistão iraquiano. Perguntei-lhe se seria possível falar com algumas das yazidis que acompanhou como terapeuta. Apesar de ser possível, Viane não recomendou falar com elas sobre o trauma, porque mesmo vários anos depois, contar repetidamente o que aconteceu reabre feridas, e cada entrevista que dão fala-as reviver o sofrimento. Têm flashbacks, pesadelos, e é como se a violência que sofreram voltasse a ser infligida. Desde setembro de 2014, que jornalistas se têm deslocado até campos de refugiados para ouvir as histórias das mulheres yazidis que sobreviveram aos horrores do Daesh. Os relatos de violência sexual, em particular, captaram a atenção de audiências internacionais. Descrições gráficas de violações brutais e dos mercados de escravos ocuparam inúmeras páginas de jornais e noticiários, mostrando fotografias das vítimas, muitas delas menores, com os seus rostos expostos. O sofrimento yazidi tornou-se num espetáculo mediático, por vezes com pouca preocupação em proteger a identidade e a dignidade das vítimas. Encontrar sobreviventes para entrevistar é difícil e torna-se ainda mais complicado e eticamente duvidoso quando estão ainda em situações instáveis e vulneráveis, a viver em tendas, em campos de refugiados e sem o apoio de familiares.
Por isso, sem desvalorizar a importância de recolher testemunhos e o trabalho que já foi feito sobre o assunto, decidi não perguntar a sobreviventes pelas suas experiências traumáticas. Uma das pacientes que Viane tratou tinha 31 anos quando foi raptada pelo Daesh com os seus filhos. Isto foi o que lhe contou. When ISIS came, they were asleep at night, and her husband was a Peshmerga. He was in the hook. So she had people were like screaming and things, and a lot of noises. So we opened the door to leave, and she saw the ISIS coming, all of their beards, and they were grabbing girls just like that. She wanted to run to her parents' house after she saw that, and the ISIS caught her. And when she saw like in the cars there were a lot of girls, they took a lot of girls. She told them that I was married and these are my children, so let me go. She thought they will let her go, but she was too beautiful. She said they took her. They took her to a village she never saw before, and she was in a room with another 4 women with their children. One of the women with her in the room, she was pregnant in her 8th month. Well, she said, I was in the room, I was here, and they told me that today is her day, which means the day is the day that she going to be raped. And she was in the room waiting for, and she was hearing other women being raped. And when it was her time, in 2 hours, she was raped by 6 men. The pregnant woman was bleeding because of the rape, and she knocked at the door to ask for help, saying this woman she needs help, she's bleeding. Nobody answered her, and she kept bleeding till morning. And there was the other 2 women with her. They didn't do anything because they were afraid that next there wasn't rape yet, and she was like until morning. This woman was bleeding, and she said the smell of the blood was too much, and until morning she died in the morning. And she said something in Arabic that I didn't know the death has a smell. Apesar de ser impossível confirmar esta história, o que nos foi contado é semelhante ao que muitas outras sobreviventes yazidis relataram em entrevistas, escreveram em livros e gravaram em testemunhos. Investigações de organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, concluíram que a escravatura sexual das mulheres yazidis foi cuidadosamente planeada. Muitas das mulheres e raparigas raptadas foram distribuídas pelos combatentes como recompensa pela participação em batalhas importantes. Num artigo publicado no New York Times, a jornalista Rukmini Kalimaki, especialista em grupos terroristas, considera que a promessa de escravas sexuais foi uma forma de recrutar homens vindos de sociedades conservadoras, onde o sexo fora do casamento é proibido. O artigo mostra como a violação sistemática de mulheres e raparigas yazidis estava profundamente enraizada na organização e na sua teologia radical, ao ponto de ser, cito, consagrada nos princípios fundamentais do grupo. A escravatura sexual foi um aspecto tão importante na ideologia do Daesh que o grupo publicou vários artigos e panfletos a justificar a prática com explicações religiosas, baseadas em interpretações fundamentalistas e uma leitura seletiva do Alcorão. Também publicou manuais práticos e instruções de como tratar as escravas. Numa das publicações online, o grupo extremista explica as regras da escravatura sexual no formato pergunta e resposta. Pergunta 6. É permitido vender uma escrava? É permitido comprar, vender ou oferecer como prenda escravas e escravos, pois tratam-se apenas de propriedade? É permitido bater numa escrava? Sim. É permitido bater numa escrava de forma disciplinar. É permitido ter relações sexuais com uma escrava que ainda não tenha atingido a puberdade? É permitido ter relações sexuais com uma escrava que ainda não tenha atingido a puberdade se esta estiver apta para relações sexuais? Se não, é suficiente desfrutar dela sem relações sexuais. É permitido ter relações sexuais com uma escrava imediatamente após a ter adquirido? Se a escrava for virgem, o seu proprietário pode ter relações sexuais com ela imediatamente após a ter adquirido. Contudo, se não for virgem, o seu útero deve ser purificado antes. A resposta à pergunta 5 é explicada melhor numa outra publicação.
Útero purificado significa esperar um mês pela menstruação da escrava para se certificar de que não está grávida. Uma das regras do Daesh dizia que um homem não podia ter relações sexuais com a sua escrava se ela estivesse grávida. No relato da paciente de Vienne há apenas um detalhe que difere de outros testemunhos: a violação de uma mulher grávida. Mas os relatos de muitos outros sobreviventes mostram que muitos combatentes ignoraram constantemente as suas próprias regras. No livro The Terrorist Factory, uma sobrevivente yazidi, entrevistada pelo autor Patrick Dubois, descreve como combatente do Daesh que a comprou num mercado, a fechou num quarto de hotel em Mossul e a forçou a prostituir-se. Isto apesar da prostituição ser expressamente proibida pelo Islão. Mas as claras contradições entre a ideologia fundamentalista e o pragmatismo brutal do Daesh mostram como muitos dos militantes que se juntaram ao grupo fundamentalista foram atraídos não pela ideia de um Estado governado pela mais rígida lei islâmica, mas por promessas de sexo, dinheiro e, acima de tudo, poder. Estas promessas atraíram milhares de pessoas de todo o mundo. Um estudo publicado em 2018 pelo Centro Internacional para o Estudo da Radicalização da Universidade de Londres calculou que ao todo cerca de 40 mil pessoas de 80 países diferentes se juntaram ao Daesh. Entre eles, cerca de 5.900 vieram da Europa Ocidental e 7.200 da Europa do Leste. O Daesh não foi um grupo composto apenas por iraquianos e sírios e a ideologia do Islão mais fundamentalista que se conhece. Foi uma organização terrorista internacional com membros de todo o mundo e que enriqueceu à custa de atividades criminosas como o rapto, a extorsão, o roubo e venda de petróleo, o contrabando de drogas e o tráfico de antiguidades nos territórios invadidos entre a Síria e o Iraque. Sentado à frente do computador no seu escritório em Dohuk, o ativista yazidi Khader Domle, investigador na Universidade de Dohuk, mostrou-me os arquivos que tem vindo a reunir sobre o genocídio yazidi nos últimos 5 anos. Estão todos organizados em pastas no ambiente de trabalho do seu computador. Khader abre a primeira pasta, avisa-me que tem imagens chocantes. Mostra-me fotografias de valas comuns e cadáveres. Para numa fotografia de um bebê morto, o pequeno corpo enrolado numa manta branca. Explica o que é inexplicável. O bebê foi envenenado para castigar a mãe, uma mulher yazidi que foi raptada pelo Daesh com os filhos e que tentou fugir. A imagem é tão chocante que me esqueço de perguntar quem tirou a fotografia, como, onde, quando. Faltam umas palavras e as minhas mãos estão paralisadas, não consigo tirar notas. Nessa noite não consegui dormir, como aconteceu em várias outras noites passadas em branco em Erbil. Fechava os olhos e voltava a ver aquelas imagens, a ouvir histórias de uma crueldade que eu não consigo compreender. Mais tarde liguei ao Khader a confirmar os detalhes da história. Ele disse-me que a fotografia tinha sido tirada pela enfermeira de um hospital perto de Raqqa, para onde o bebê foi levado depois de ter sido envenenado. Este relato foi confirmado por outras fontes que contavam a mesma história. Lembrei-me depois de outros casos de crianças yazidis brutalmente assassinadas, como o da menina de 5 anos, acorrentada fora de casa ao sol e deixada a morrer à sede, e que está agora a ser julgado no tribunal alemão do que falamos no primeiro episódio. Quando recupero a fala, Khader já me está a mostrar uma outra pasta, cheia de documentos relacionados com mercados de escravos. Diz-me que são cópias de contratos de vendas de escravos, carimbados pelo Daesh. Print screens de negociações que funcionam através do WhatsApp, com fotografias de mulheres muito jovens, algumas menores de idade, com maquilhagem carregada e roupas reduzidas, acompanhadas por descrições, a idade e o preço. Explica que as imagens foram gravadas por pessoas que conseguiram infiltrar-se nas redes de tráfico humano do Daesh e fazer-se passar por compradores para tentar resgatar as mulheres raptadas. Como todos os ativistas yazidis que conheci, Khader divide a sua vida num antes e num depois de 2014. I remember the first time I met people from your country and Spain. The delegation has come here 2013, and that time I was designed the training guide for the education, resilience education with the refugees in KRI. So that times
I work with also different NGO to do social cohesion program between the local IDPs and the KRI people's local communities, and with the refugees also. Again, my master is in peace building. My thesis is about role of TV in peace building, case study in Kirkuk. So part of them about how media work in the like. Then I was very interested in social cohesion, social peace also. Part of them about education, resilience in education, resilience in media, resilience in do no harm program in post-conflict. Mas depois veio o Daesh e tudo mudou. When the tragedies happened in August 14, I was that time with a small team. We established a small team called volunteer team to support IDPs in Sharia. That time, me and another academic staff, his name is Dr. Saeed, then one of the lawyers, his name is Saoud, then one of the police officers, Rabin. We established a group of volunteers. So other area look at us, they do the same. So we start to work in the humanitarian. Yeah, so after a month, I focus more about the woman situation and captivity, woman condition in captivity. Then later, I follow up some cases, some survivors, some cases in captivities. Apercebendo-se da importância de reunir documentos e provas dos crimes que estavam a ser cometidos contra os yazidis, começou a criar uma base de dados com as fotografias e todas as informações que considerou importantes sobre o genocídio em curso. Mostrou-me vários documentos sobre combatentes do Daesh que ocuparam posições importantes na organização terrorista. Publicou até um livro sobre o assunto com o título Black Death, em português A Morte Negra, que foi recentemente traduzido para inglês. We have a lot of activists in the fields. They started collecting and telling story in English, in Arabic, in Kurdish. So this has helped us to have this environment from international support. The last point for the storytelling about Yazidis, that till now we have some people, they don't believe that happened with Yazidis. I was with Ari last month in Mosul. We are leading the Fox discussion group for NGO there. When I don't bring the topic of Yazidis in the discussions, they bring, because they feel so. They don't know even I am Yazidi, so I'm leading the discussion. So when some they say that's the barbarian work. Some others say no. Who thinks all of these things Yazidi is telling is not true? So maybe they say they are making a lot of show and big. So I understand how much important. When I finished the group, then when I finished, I told him, sorry, you should understand, this is a very big issue. All of the words focusing what happened to Yazidis about kidnapping women and use him as a slavery, then selling him, then enforce him to become Muslims, then separate him from the family, then the mass killing. So this has happened. You should read. It is your history. It's your neighbor story. It's your human story. So it's just how much shy of some people in Europe. They understand what happened to Yazidi and they believe that what happened, and you are just 25 kilometers far away from them and you don't trust that. Contar o que aconteceu é também uma forma de lutar contra o apagamento e a marginalização de que foram vítimas durante tantos séculos. É uma luta pela memória, uma luta contra o esquecimento. Documenting the tragedy as a part of the protecting dignity of the victims. During the history, more than 73 times Yazidis have been signified by genocide. Always nothing's be documented by Yazidi hand. This time it's the first time Yazidi they start documenting. Every time before it was just been Transmitted orally and with some singing from Sinjar's dialect. So this time it's different. When I start, I was the first person to publish the Black Death. So other they come to. We have now more than one. We have a story, collect and tell the story, and we have some other NGO. They are working for the telling story from victims from different communities, then sharing the story.
Antes de 2014, sabia-se pouco sobre esta comunidade, que durante séculos viveu isolada, procurando refúgio nas montanhas e nos lugares mais inacessíveis, e portanto mais protegidos da perseguição. Há muito poucos documentos escritos antes do século XX sobre os yazidis, e os que se encontram disponíveis em arquivos otomanos ou nos relatos de viajantes estrangeiros foram sempre escritos por pessoas que não faziam parte da comunidade, e por isso com pouco acesso e limitada compreensão de um grupo tão fechado. Talvez seja por essa razão que durante tanto tempo dominaram ideias falsas sobre os yazidis como pagãos, adoradores do diabo e veneradores do sol. Por ser uma comunidade com uma história oral, mas também por se tratar de uma pequena minoria historicamente marginalizada, não há registros dos 73 genocídios que os yazidis dizem ter sofrido no passado. Mas agora, pela primeira vez, o genocídio cometido pelo Daesh está a ser sistematicamente documentado por sobreviventes e ativistas. Rader explica. I think collecting this evidence, it is new proposals of educating the new generations. Because sometimes when our parents, grandfathers tell us that happened to us, we sometimes, how would happen this? So we are believe that, but they because keep, there's no exactly, but they keep everything. You know, when the big genocide happened to Yazidi in the last 5 years, and the Ottoman emperors in 1918, 1928, that 10 years with the Armenian genocides. So no one, they focus about Yazidis. Tens, thousands of Yazidis, they become victims in the genocides because no one they document about Yazidis. People now, they understand how much importance as a part of the history, as a part of the cultures, as a part of the protecting identity. This is also push Yazidis to work very hard because these genocides happened because we are Yazidis. They signified us because we are Yazidis. Em 1915, o Império Otomano começou uma campanha de extermínio sistemático da minoria arménia, que foi deportada, assassinada e perseguida até 1923. A eliminação da população arménia no Império Otomano foi reconhecida como genocídio por vários países, incluindo Portugal, e é um dos genocídios mais estudados da história. Mas pouco se sabe sobre os yazidis que também foram perseguidos nessa altura ou sobre as aldeias que foram destruídas. Os assassinatos e a violência física são os principais atos do genocídio, mas há outras formas de eliminar uma comunidade. Destruir aldeias e lugares sagrados é também uma maneira de apagar provas da sua existência e de lhe negar um lugar não só no mapa, mas também na história. Quando Daesh atacou Sinjar, tentou destruir tudo. Os templos e monumentos religiosos yazidis foram os primeiros a ser eliminados. Um projeto da agência de investigação Forensic Architecture, um grupo de pesquisa com sede na Universidade de Londres que usa técnicas e tecnologias de arquitetura para investigar violações de direitos humanos, treinou membros da organização Yazda, de que falamos no episódio anterior, para documentarem e recolherem provas da destruição da herança cultural yazidi. Apesar das tentativas de apagar a memória cultural dos yazidis, Rader diz-me que quem voltou para Bashika, uma vila maioritariamente yazidi próxima de Mossul, está a lutar contra este apagamento. So in Bashik, ISIS, when they controlled the area, they destroyed all of the Yazidi shrine and temples. After the Yazidi returned back, the first things they do, they rebuild the shrine and the temples. So in that process, it was volunteers, humanitarian volunteer process. Everything's come from the community by people who's been getting training. Some of them, I train them how to do the volunteers projects. So one of the story touched my heart there, and another one I will tell you about. That one is we have the Muslim woman live there. She's been a victim of ISIS, and she's Muslim, Sunni. She work every day with Yazidi to build the shrine and Há várias outras histórias de muçulmanos que ajudaram yazidis e desafiaram as autoridades do Daesh para os proteger. Alguns arriscaram a vida para permitir que mulheres e crianças que tinham sido raptadas pudessem fugir dos territórios controlados pelo Daesh e procurar abrigo no Kurdistão iraquiano.
Foi assim que Nadia Murad, Nobel da Paz em 2018, e algumas outras sobreviventes yazidis conseguiram fugir. Depois de escapar da casa onde estava presa, numa noite em que o último homem que a comprou se esqueceu de trancar a porta, Nadia caminhou durante várias horas pelas ruas de Mossul. Na sua autobiografia, descreve como decidiu bater à porta de uma das casas onde viu a luz acesa para pedir ajuda. O filho mais velho do homem que abriu a porta, Omar Abdel Jabbar, comprometeu a segurança da sua família para tirar Nadia de Mossul e levá-la até um campo de refugiados no distrito de Doghuk. Ajudar escravas yazidis que tinham escapado era perigoso, e nas ruas de Mossul, cartazes colocados pelo Daesh anunciavam uma recompensa de 4.500 euros a quem devolvesse um yazidi em fuga. O Daesh tentou eliminar os yazidis através de assassinatos, violações, escravatura, tortura e conversões forçadas. Tentou apagar a identidade yazidi através da destruição de aldeias e lugares sagrados, através do rapto e da transferência de crianças yazidis que foram dadas a famílias de combatentes ou levadas para campos de treino e doutrinadas. O esforço de ativistas e sobreviventes yazidis para registar todos estes crimes é uma forma de resistir à tentativa de apagamento e uma maneira de preservar a memória. Vai desde os sobreviventes como Nadia Murad, que se recusaram a permanecer caladas e que desafiaram tradições e normas culturais para denunciar os crimes, aos ativistas como Khader, que têm passado os últimos 5 anos a documentar meticulosamente o que aconteceu aos yazidis, para que o mundo não se esqueça e para que nunca mais volte a acontecer. A última pasta de documentos que Khader me mostra está cheia de fotografias de tatuagens. A primeira associação que faço é com os sobreviventes do Holocausto, com números tatuados nos braços para serem identificados pelos nazis. Nos campos de concentração, os judeus deixaram de ser identificados pelos seus nomes ou lugares de origem. Foram reduzidos a números. As tatuagens que Khader me mostra fazem precisamente o contrário. Foram feitas pelos próprios sobreviventes, com agulhas e tinta improvisada. Uma sobrevivente yazidi usou o leite materno de uma outra prisioneira para tatuar o nome do seu pai e do seu marido. Outra tentou tatuar o nome verdadeiro dos filhos nos braços para que eles não se esquecessem de como se chamavam, mesmo depois do Daesh os ter forçado a converter e de lhes ter mudado os nomes. Se a batalha para eliminar a comunidade yazidi foi lançada sobre os corpos que o Daesh assassinou, violou e torturou, a luta pela memória também foi travada na própria pele. Com agulhas e tinta improvisada, os yazidis tatuaram datas de nascimento, nomes de famílias, de aldeias e de pessoas amadas, para recordar quem são, mas também para que os corpos que um dia fossem encontrados em valas comuns pudessem ser identificados. Na última fotografia que Khader me mostra, um rapaz adolescente sorri e estende o braço com uma mensagem em curdo. Mãe e pai, gosto muito de vocês. Escreveu-a para que, se não fosse encontrado vivo, a família pudesse receber o seu corpo com a mensagem. Felizmente, sobreviveu para contar a história. Esta reportagem foi escrita pela Marta Vidal a partir do Kurdistão iraquiano e da Jordânia. Na equipa de Lisboa, o Pedro Miguel Santos e eu, Bernardo Afonso, fizemos a edição. A Margarida David Cardoso fez a revisão. A banda sonora que ouviste foi rearranjada e remisturada por mim, usando músicas de Hussein Zahawi, Adirjan, Bave Azad, Nizamettin Aris e Tigran Alexanian. No nosso site podes ver a lista completa de músicas. Também ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Euronews, France 24, RTP, o canal turco TRT, New York Times e CBS. Faz ainda parte da equipa Fumaça: Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro, Moutafas, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!
दुनिया को करो लाल Shanghai दुनिया को करो लाल